Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, nascido em 26 de abril de 1889 em Viena, na Áustria, era um enigma carismático. Ele tem sido uma figura de culto, mas evitou a publicidade e até construiu uma cabana isolada na Noruega para viver em isolamento completo. Sua sexualidade era ambígua, mas provavelmente era homossexual. Se pode fazer uma leitura de sua vida como ter sido dominada por impertinência pela excelência de princípios e excelência de caráter filosófico, sintetizada no subtítulo da excelente história de vida relatada por Ray Monk, O Dever do Gênio. Sua preocupação em direção à excelência de princípios levou Wittgenstein a insistir em confessar a várias pessoas vários, entre aspas, pecados, incluindo o de permitir que outros subestimassem a extensão de seu judaísmo. O seu avô, por parte paterna, Karl Wittgenstein, nasceu judeu, mas se tornou protestante, e sua mãe, Leopoldina, era católica, mas de descendência judaica. O próprio Wittgenstein foi batizado numa igreja católica e recebeu um sepultamento católico, embora, entre o batismo e o enterro, ele não fosse um católico praticante nem crente. Sua família era grande e rica. Seu bisavô paterno, Moses Meyer Wittgenstein, administrador a serviço da família principesca do Sayn Wittgenstein, adotou o sobrenome, possivelmente, após o decreto de Jerônimo Bonaparte em 1808, obrigando os judeus a adotarem um nome de família. Seu avô nasceu em Korbach, na Alemanha, em Hesse, no ano de 1802. Em 1839, ele se converteu ao protestantismo, como também Fanny Widgor, sua avó e judia vienense. Ambos se casaram em 1839. Tiveram 10 filhos e todos alcançaram posições elevadas na sociedade de Viena. Karl Wittgenstein, seu pai, nasceu em 1847 e foi o 6º filho. Era um empresário entre os mais bem-sucedidos do Império Austro-Húngaro, liderando a indústria siderúrgica. A casa dos Wittgenstein atraiu pessoas de cultura, literatos, artistas, especialmente músicos, incluindo o compositor Johannes Brahms, que era um amigo da família. A música permaneceu importante para o Wittgenstein ao longo de sua vida. Os assuntos mais escuros também. Ludwig era o mais novo de 8 filhos e de saúde frágil. Segundo Moreno, ele foi educado até os 14 anos por preceptores privados e quase não saía da casa da família. Tal educação era marcada pelo protestantismo, ao qual a família se havia convertido em meados de 1835. Tinha 4 irmãos e 3 se suicidaram. O seu contexto na Áustria era o de contínua ascensão cultural. Autores como Karl Kraus, Fritz Mautner e, de certa forma também, Franz Kafka apontam para os abusos da língua alemã que contribuem com a instauração de um clima de irresponsabilidade e absurdo institucionalizados. Quanto à sua carreira, por outro lado, Wittgenstein foi enviado para um colégio técnico em Linz e não foi muito brilhante. Hitler frequentou igualmente esse colégio, deixando um ano após a entrada de Wittgenstein. Os 2 rapazes, que tinham quase a mesma idade, não estavam na mesma classe. Hitler aparentemente estando um ano atrasado e Wittgenstein um ano adiantado. Ludwig estudou engenharia mecânica na cidade de Berlim, na Alemanha. No ano de 1908, foi a Manchester, na Inglaterra, para fazer pesquisas em aeronáutica, experimentando com pipas. Desta forma, estudou os movimentos das correntes do ar. Empenhou-se a partir daí na construção de um turborreator que, em seguida, no desenho de hélices para propulsão. Seu interesse pela engenharia levou a um interesse pela matemática, que, por sua vez, o fez pensar sobre questões filosóficas, sobre os fundamentos da matemática. Ele visitou também o matemático e filósofo Gottlob Frege,
que recomendou que estudasse com Bertrand Russell, em Cambridge. Neste último local, Wittgenstein impressionou muito a Russell e também G.E. Moore, que também ambos iniciaram a trabalhar em lógica. Quando seu pai morreu por motivo de câncer em 1913, Wittgenstein, como último filho, herdou uma fortuna que ele rapidamente entregou. Vale lembrar que seu pai era um dos grandes magnatas da siderurgia na Europa no final do século XIX. Ludwig foi dispensado do exército neste mesmo ano. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, ele se ofereceu de maneira voluntária para o exército austríaco. Seu lugar foi no fronte da Rússia e na Itália. Conquistou vários prêmios por sua coragem. Ele continuou a trabalhar como filósofo e ganhou várias medalhas por sua coragem e em tempo de guerra. No final de 1920, ele estava enfurnado no interior austríaco como professor de escola rural. Após alguns meses, exerceu o ofício de jardineiro em um mosteiro beneditino em Rüteldorf, perto de Viena. O mesmo que havia pedido ingresso, mas foi aconselhado a não adentrar. E depois construiu, ao lado do arquiteto, uma casa para sua irmã. O resultado de seu pensamento sobre a lógica foi o Tractatus Lógico-Filosóficos, terminado em agosto de 1918. Entre 1918 e 1919 morreu Paul, o seu tio predileto. Seu irmão Kurt suicidou no fronte de batalha e David Pinsent, seu amigo, a quem foi dedicado o Tractatus, também morreu. Moreno conta que houve recusa por parte de editores da publicação do manuscrito do Tractatus, e ele foi preso pelos italianos. Foi publicado também uma versão em inglês no ano de 1922 com a ajuda de Russell. Este livro foi o que Wittgenstein publicou durante a vida. Segundo o professor Dr. Valério Hillesheim, Wittgenstein é um dos principais pensadores a fazer uma crítica e análise sistemática sobre a linguagem e sua importância filosófica. Embora as reflexões filosóficas sobre a linguagem tenham começado com os gregos, é principalmente com Wittgenstein que o lugar da linguagem na filosofia fica mais relevante, dada a sua grande contribuição com diversas obras. A filosofia da linguagem torna a própria linguagem como objeto de estudo. Abre aspas. A filosofia da linguagem é a tentativa de fornecer uma descrição filosoficamente esclarecedora para certos traços gerais da linguagem, tais como referência à verdade, à significação e à necessidade. Fecha aspas. Em Wittgenstein, no Tractatus, esta generalidade era determinada a partir da forma lógica. A partir das investigações, e vemos sua filosofia como descrição gramatical do uso dos conceitos. Desta forma, o filósofo austríaco ganha importantes passos na filosofia da linguagem, consequentemente na filosofia como um todo. Diferente de Platão com o diálogo Crátilo e Agostinho com De Magistro. Desta forma, o filósofo austríaco ganha importante espaço na filosofia da linguagem, consequentemente na filosofia como um todo. Diferente de Platão com o diálogo Crátilo e Agostinho com De Magistro, por exemplo, Wittgenstein coloca a linguagem em uma centralidade filosófica. Nas suas grandes obras, Tractatus Lógico-Filosóficos e Philosophische Untersuchungen, houve investigações filosóficas. Ele fornece clarificação de traços gerais no campo da linguagem. É válido salientar que ele não teve formação sistemática em filosofia. Segundo Moreno, ele conheceu Kant, certamente por intermédio de Schopenhauer, mencionado no Tractatus, e mencionou Platão e Agostinho nas investigações. Teve pouco conhecimento de Spinoza e Hume, conforme em suas declarações. Contudo, leu Schopenhauer na juventude e admirava Kierkegaard, Dostoiévski e Tolstói.
Em grosso modo, existem 9 características importantes sobre o pensador. A primeira é sua visão analítica como meio de clareza e distinção. A segunda é sua racionalidade voltada para os esclarecimentos lógicos do pensamento e linguagem. A terceira é que ele passou sua vida de pensador buscando as melhores formas de representar a realidade via a linguagem, mesmo com as mudanças em seu pensamento. A quarta é que o mesmo dedica-se insistentemente no esclarecimento das condições para poder haver a compreensão do significado e do sentido na linguagem. A quinta corresponde que ele separa nitidamente filosofia e ciência, bem como filosofia e outras atividades da cultura e sociedade. A sexta é que ele é crítico radical do seu tempo e, por ser tão profundo e sistemático também do nosso tempo. A sétima diz sobre os valores são absolutos para ele, mas não pode dizer o que é valor, apenas se pode mostrar. A oitava demonstra que nos jogos de linguagem, os usuários do conceito chegam à compreensão de que ele é aquilo e não outro. Dentro do jogo que tem que usar o conceito segundo a regra idiomática. Vale salientar que tanto o primeiro quanto o segundo Wittgenstein busca isso. E a nona, não menos importante, é que a análise do conceito do uso da linguagem leva a compreender a regra. Originalmente haviam 2 estágios comumente reconhecidos do pensamento de Wittgenstein, o primeiro e o segundo, os quais foram considerados como fundamentais nos respectivos períodos. É geralmente reconhecido que o início de Wittgenstein é sintetizado em seus tratados. Ao mostrar a aplicação da lógica moderna à metafísica através da linguagem, forneceu novos conhecimentos sobre as relações entre mundo, pensamento e linguagem, e assim, na natureza da filosofia. E o último de Wittgenstein, reconhecido principalmente nas investigações filosóficas, tomou o passo mais revolucionário em criticar toda a filosofia tradicional, incluindo o seu clímax em primeiros trabalhos. A natureza de sua nova filosofia anunciada como antissistemática, ainda assim propiciadora de uma verdadeira compreensão filosófica dos problemas tradicionais. Entre os anos de 1921 e 1929, Wittgenstein abandonou a atividade filosófica. Ele passou entre 1926 e 1928 minuciosamente projetando e construindo uma casa austera em Viena para sua irmã Margaret Wittgenstein, apelidada de Gretel. Em 1929, ele retornou a Cambridge, onde passou no concurso de doutorado em filosofia. Passa a ensinar no Trinity College, reconhecendo que, de fato, ele tinha mais trabalho a fazer em filosofia. Segundo François Schmitz, ao tratar para além da notoriedade acadêmica de que o pensamento de Wittgenstein tomou lugar entre aqueles aos quais não é incongruente referir-se em obras de caráter filosófico, disse também que não é a única e citou que, abre aspas, alguém que não tenha a menor ideia do que disse Wittgenstein já terá alguma ideia dele. Por exemplo, terá sem dúvida lido recentemente em um grande jornal vespertino ou em uma revista feminina, fecha aspas, que Wittgenstein estaria na origem do ódio patológico de Hitler aos judeus e que talvez ele tenha sido o recrutador a serviço da União Soviética dos espiões de Cambridge, na década de 30. Entre 1930 a 1940, seus discípulos filtraram os fragmentos das ideias novas e originais, segundo Schmitz. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como um porteiro no Hospital de Londres e como técnico de pesquisa em Newcastle. Após a guerra, ele retornou ao ensino universitário, mas renunciou à sua cátedra em 1947 para se concentrar na escrita. Muito disso ele fez na Irlanda, preferindo lugares rurais isolados para o seu trabalho. Em 1948,
1949, escreveu todo o material que foi publicado após sua morte, como investigações filosóficas, indiscutivelmente seu trabalho mais importante. Ele passou os últimos 2 anos de sua vida em Viena, Oxford e Cambridge, e continuou seu trabalho até morrer de câncer de próstata em Cambridge, em abril de 1951. Seu trabalho desses últimos anos foi publicado como Da Certeza, e na sua morte causada por câncer em 1951, suas últimas palavras foram, abre aspas, diga-lhes que eu tive uma vida maravilhosa, fecha aspas.